como é bom estar aqui. Obrigada, pastor Ismael, toda a equipe desse culto tão maravilhoso. Manhã com Deus. Como ele disse, vocês são realmente guerreiros. Espero em breve acordar às 5 horas da manhã como vocês. Vou chegar nesse grau, nesse nível, porque todo sábado eu durmo por volta das 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então eu chego aqui para o culto das 17, para o culto das 20 horas e quase nunca para o culto da manhã, porque quando dá 5, 6 horas da manhã eu ainda estou no meu primeiro sono. Então, agradeço a Deus porque eu não me atrasei. Porque eu cheguei aqui no horário, não foi, pastor? Meu pai me ligou ontem, falou: Dani, quer que eu te ligo? Eu te ligo, eu te chamo, eu mando alguém aí. Eu falei: não, pai, não precisa disso tudo, não. Estou aqui. E foi como o pastor Ismael disse: vocês são guerreiros. Eu vou chegar nesse nível aí de unção em nome do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel. No capítulo 17, a partir do versículo 40, eu sou pastora Daniela, pastora Dani Linhares, como muitos me chamam. Sou filha do pastor Jorge Linhares, a filha mais velha. Estamos aqui, como o pastor disse, no ministério. Gente, eu não acordo cedo, mas eu estou aqui todo dia, tá? Estou todos os dias trabalhando aqui na obra, inclusive sábado e domingo. À noite nós estamos aí na faculdade fazendo mais um curso. Estou fazendo direito, já indo para o 4º período. É importante, ainda mais nesses tempos aí. Mas o Senhor tem nos dado força. Eu vi a pastora Tânia Tereza, semana retrasada, ministrando aqui. E ela é sempre muito ativa. E viaja e prega em ministrações de 3, 4, 5 horas seguidas. E ela disse assim: olha, o meu shot, a minha força, a minha energia é o Senhor Jesus. E Ele é realmente a nossa força. Eu falo sempre com a juventude como que é importante o serviço. Quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós cuidamos daquilo que é do Senhor, além dele cuidar daquilo que é nosso, nós somos preenchidos por um vigor, por uma força inexplicável. Quanto mais nós nos envolvemos nas coisas do Senhor, mais nós queremos estar aqui se envolvendo em ministérios. Já viram pessoas que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 ministérios? Às vezes começa com um e de repente ela está em vários. Não é porque a pessoa é desfocada, não. É porque ela aprende a amar, servir a Deus. Eu vejo pessoas que estão no salva-vidas, que ao mesmo tempo estão no diácono, que depois já estão na mídia. Isso daí é amar, servir ao Senhor Jesus. Então que possamos ser inundados por esse amor de servir ao Pai, amém? 1 Samuel 17, a partir do versículo 40, que diz o seguinte: em seguida, Davi tomou na sua mão seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, na sua bolsa de pastor, que é uma espécie de sacola. Pegou a sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste momento, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu imponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por um acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem cá,
E darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou o filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é que desafiastes. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e o cadáver do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Deus concede a vitória, porque Deus é o Senhor das batalhas e Ele vos entregará em nossas mãos. Já temos uma palavra de vitória do Senhor liberada para nós essa manhã. O Senhor já está nos dizendo aqui que os nossos inimigos espirituais, Ele vai nos entregar nas nossas mãos. Não vai ser por lança, não vai ser pelo muito falar, mas vai ser pelo poder do nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Feche seus olhos um segundo. Pai, muito obrigado. Já foi orado aqui por esse momento. E eu queria reforçar, ó Deus, pedindo com toda humildade que o Teu Espírito Santo venha, ó Pai, encontrar lugar no meu coração. Que seja somente o Senhor falando, ó Pai. Por isso que a nossa mente esteja cativa agora ao que o Espírito Santo quer ministrar. Que o nosso coração esteja totalmente inclinado àquilo que o Teu mover, aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. É o que nós pedimos como igreja, alinhando aqui na terra e no céu, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Essa história de Davi é uma história muito conhecida, ela é muito contada. Eu cresci na escola bíblica dominical aqui na Getsemane, cresci escutando sobre esse confronto que Davi teve com o gigante. E mesmo hoje, adulta, com 45 anos, essa história, ela me marca profundamente. E todas as vezes que eu leio, eu consigo extrair uma lição nova, algo que tem permeado a minha vida e o meu ministério. Davi, ele foi um jovem que ninguém deu absolutamente nada por ele. Ele foi um improvável que se tornou um aprovado por Deus. Era um jovem que cuidava das ovelhas. Ele era o sétimo de 8 irmãos. Seus irmãos eram mais velhos, imponentes, tinham seus ofícios, muitos estavam no exército. E Davi, literalmente, por detrás das malhadas. Eu lembro da minha infância. Eu cresci uma menina muito curiosa, muito agitada, muito bagunceira, que sempre foi apaixonada pelas coisas do Senhor, mas eu sempre gostei de questionar. Eu sempre queria saber mais porque, e uma das coisas que me intrigava era ter um gigante na Bíblia. Eu queria saber por que tinham tantos gigantes. A gente vê os relatos da Arca de Noé, a gente vê ali os 12 espias, quando eles foram também enviados por Moisés para poder explorar a terra prometida, eles se depararam com gigantes. A gente vê nessa história aqui de Davi com Golias. Então eu queria entender por que tinham gigantes na Bíblia que não existem gigantes hoje. São vários questionamentos que eu sempre me fazia. Por que Jesus mandou a figueira secar? Por que Deus mandou matar
tantos exércitos que se levantaram contra Israel. Afinal de contas, era criança, eu estava crescendo. Eu achava que muitas coisas eram inclusive desnecessárias. Falava, poxa, mas não era só perdoar? Deus não é amor? Então são questionamentos que às vezes permeiam aí a cabecinha, principalmente dos juniores e dos adolescentes. E de uma forma muito sábia, a minha mãe sempre me discipulando, ela começou a me mostrar o sentido espiritual de todas essas passagens, porque foram de fato guerras físicas, foram confrontos reais, mas todos com significados extremamente espirituais. E o mundo espiritual, ele é muito mais vivo, ele é muito mais real do que esse plano que nós estamos aqui terreno. Então por isso que a Bíblia ela tem que ser toda valorizada, toda analisada, compreendida, porque não existe nenhuma letra, nenhum número, nenhuma palavra aleatória aqui. Nada foi colocado, nada foi escrito apenas para poder encher um protocolo ou fazer com que esse livro sagrado ele tenha tantas páginas. Da mesma forma eu e você, nós não somos peças avulsas na vida. Nós temos um propósito, nós somos escolhidos pelo Senhor Jesus. Cada um no seu ofício, cada um no seu lugar, na sua função. Talvez você não vai pregar aqui no altar, talvez você não vai cantar, mas nem por isso você vai desperdiçar a sua vida, nem por isso você vai pensar que você não vai ser usado por Deus. Pelo contrário, para nós estarmos aqui ministrando, nós dependemos da oração de vocês, de intercessores. Minha mãe está lá em casa, agora, preparando o café da manhã para a nossa família. Enquanto eu estou aqui pregando e ela prepara o café da manhã, ela está orando, ela está intercedendo por nós, por essa igreja. Não são poucas as vezes que eu chego em casa e vejo a minha mãe, ela de joelhos, orando pela igreja. Senhor, que todo levante contra a igreja caia por terra. Senhor, abençoe as crianças. Senhor, fortaleça, levantem homens e mulheres de Deus. Eu chego em casa, está lá minha mãe orando. Então ela me ensinou que cada exército, cada povo no Velho Testamento que se levantava contra o povo de Israel, hoje representa um principado, uma potestade, uma luta espiritual que nós temos que travar nas nossas vidas. Então quando a gente vê um exército, como esse exército aqui dos filisteus, que constantemente se levantavam contra o povo de Israel, a gente está falando aqui de um povo que tinha um vício muito grande em bebida. Há relatos antigos que dizem que inclusive eles são um dos criadores da cerveja. Então era um povo que se embriagava. Era um povo que oferecia as suas criancinhas como sacrifício para os seus deuses. Eles matavam crianças recém-nascidas. Eles adoravam o mar. O simbolismo, né? O Deus com D minúsculo que eles adoravam era metade humano e a outra metade peixe. Eram povos extremamente corruptos, promíscuos. É só a gente lembrar aqui de Sansão. Sansão, um homem que tinha força do próprio Deus, foi chamado como um juiz, separado por Deus, para que não os contaminasse, para que através da vida dele viesse um grande livramento para a nação de Israel contra os filisteus. E o que esse homem faz? Ele se apaixona por Dalila, uma filisteia, uma mulher ardilosa.
Uma mulher que sabia usar de sedução, que sabia como falar, o que falar. Ela conseguiu envolver Sansão de uma forma que ele se tornou dependente emocional dela, ao ponto de ficar completamente cego e se perder toda uma história que Deus tinha traçado para ele. Ele não viveu a vontade perfeita do Senhor. Ele viveu a vontade permissiva, aquilo que Deus permitiu. Porque nós temos livre-arbítrio. Talvez estamos vivendo não a vontade perfeita do Senhor. Estamos vivendo aquilo que Ele está permitindo, mas que não é o que Ele quer. Sansão conseguiu acordar a tempo. Deu tempo ainda dele se arrepender. Mas quando ele assustou, ele já estava cego. Ele já estava sem os seus cabelos, que era a marca do Senhor na vida dele. Ele estava sem força, porque é isso que Satanás veio fazer. Ele veio matar, roubar e destruir. E não é diferente do que esse gigante filisteu ele estava fazendo com Davi e com o povo de Israel nesse momento aqui, não. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, ele se posicionava diante dos homens de Israel e falava: não há homem aqui que tenha coragem, que tenha capacidade de vir me enfrentar. 80 vezes durante 40 dias, esse filisteu, ele afrontava o povo do Senhor e principalmente os homens. Você vê como que é importante um posicionamento. Como que hoje nós precisamos de homens e de mulheres também, posicionados, que estejam aqui como guerreiros, que estejam orando, que estejam nos orientando, que estejam nos guiando, sobretudo lutando por nós. Aqui é uma igreja abençoada, uma igreja que entende princípios de liderança. Aqui nós não somos feministas, amém, mulheres? Como é bom ter um homem que cuida da casa, que cuida da família, um homem que é um ombro, que é um consolo, uma força, não é verdade? E com isso a gente via aquele gigante, pastor Ismael, tentando massacrar a masculinidade dos homens. Você vê que não é diferente hoje. Hoje a gente vê movimentos se levantando que querem que os homens recuem, que querem que os homens percam aí o seu posicionamento de liderança. Nós estamos criando filhos, estamos criando jovens. Eu tenho uma filha de 18 anos. Amanhã ela vai ser uma mulher, amanhã ela vai estar casada. Você está criando filhos, criando homens e mulheres que amanhã eles vão ocupar lugares de responsabilidade. Então o povo de Deus não pode recuar. O povo de Deus não pode ficar quieto, ficar parado. Davi entendeu isso, ele falou assim: como é que é? Quem é que está falando aí do meu Deus? Quem é que está aí se levantando contra o povo escolhido do Senhor Jesus? Só que Davi, para ele chegar nesse momento, nesse ponto de confronto, não foi da noite para o dia. Como eu comecei falando aqui para vocês, eu sempre fui uma menina curiosa, eu sempre fui uma menina agitada, eu sempre gostei de questionar, eu sempre quis fazer, conhecer, saber. Cresci uma parte lá da minha vida no templo do Jaraguá, e é muito engraçado quando eu vou lá, eu posso ficar 1, 2, 3 anos sem ir lá. Quando eu chego, eu conheço cada saída, cada porta, cada entrada, cada andar, porque eu cresci naquele lugar. Então eu corria para tudo quanto é lado. Enquanto o culto estava aqui, né, acontecendo, eu e as crianças, a gente ficava na rua correndo. Antigamente era assim, e era bom, viu? Era gostoso. Ia diácono atrás da gente, a gente escondia no meio
tijolo no meio da obra. Pra você ver, é Deus que guarda, né? É Deus que guarda as crianças, é Deus que guarda os nossos filhos. Não adianta a gente ficar desesperado, a gente zela por eles, a gente ora, mas tem que confiar. Tem que fazer igual o Joquebede, que pegou Moisés e falou: Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou colocar ele aqui nessas águas. Está cheio de crocodilo aqui, eu sei que eles vão tentar comer meu filho, mas eu vou confiar no Senhor. Então, realmente é Deus que guarda os nossos filhos, foi Deus que guardou a minha vida. E no meio daquela correria, sempre chegava uma irmã do coque, uma pessoa do Senhor Jesus, que falava assim: menina, menina, você tem um ministério. Menina, menina, Deus tem um chamado na sua vida. Quem estava perto e me via correndo, bagunçando, olhava e falava assim: será? Será? Eu fui crescendo, a coisa piorou. Aí quanto mais entregavam palavras, inclusive aqui, o povo: será? Ih, essa daí é muito bagunceira. Essa daí não vai dar certo. Essa daí, não sei não. Mas o que ela faz, gente? Não sei, vocês já viram a pastora Dani bêbada, a pastora Dani usando droga, envolvida com algum vício? Não, mas então por que ela não vai dar? Não sei, ela é doida. Ela fala o que quer. Gente, isso não é ser doido, isso foram características que Deus me deu. Talvez você tenha um filho aí, muito agitado, muito polêmico. Ame esse filho. Faça como os meus pais fizeram, eles investiram em mim. É claro que eu precisei me moldar, é claro que eu precisei mudar muitas coisas em mim, que foram sendo mudadas ao longo da minha jornada, mas eu continuo sendo a mesma. E Deus tem usado essas características para eu estar aqui no ministério, no chamado, inclusive liderando os filhos de vocês, à frente dos adolescentes, da juventude. Agora nós estamos aí com as crianças. Nós temos um grupo de teatro que nós começamos com 6 atores. Encerramos a última cantata com 300 atores envolvidos. Cantata totalmente autoral. As músicas, os cenários, todos feitos pela nossa juventude. Os diálogos, as roupas, o figurino. Hoje nós temos aí 16 músicas gravadas, lançadas pelo nosso ministério. Um dia eu vou trazê-los para poder cantar aqui. Inclusive vai ter uma reunião onde nós vamos apresentar as músicas, que é um pedido do pastor Jorge. Você tem que ver coisa linda, a unção que Deus tem derramado através da vida desses jovens. Você não fica parado no louvor, não. Você pula, você celebra Jesus. As pessoas que chegam lá, muitas pessoas da melhor idade que chegam no nosso culto, a própria Tânia, o marido dela, falaram: gente, que música gostosa, que louvor animado para cima. Porque a gente gosta de celebrar a presença do Senhor Jesus. Às vezes a gente chora tanto, não é verdade? Que a gente quer chegar e celebrar, igual quando Davi trouxe a arca, que ele entrou o quê? Na cidade, dançando, celebrando. E aí me entregavam palavras e as pessoas pensavam: gente, essa daí, sei não, viu? Pastor Jorge tem filho, tem um tanto de gente do lado dele. E eu fico imaginando Davi, quando o profeta Samuel chega na casa dele, olha lá para aquele tanto de irmão, aquele tanto de homem alto, né, segundo os padrões humanos, aqueles homens que tinham treinamento com armas, preparados para a guerra. E aí, o profeta Samuel, na hora que ele ia ungir, porque quem escolhe é Deus, não é segundo os homens, mas é segundo o coração de Deus que se levanta os escolhidos, porque foi Deus quem nos escolheu, é Deus quem nos chama. Nós nos colocamos submissos à vontade dele, mas é Deus quem convoca. Então aquele homem ali, aquele profeta do Senhor, na hora que ele ia ungir, Deus falava: para, não é esse, não é esse. E assim sucessivamente, até que não tinha mais nenhum. Aí o profeta vai lá e pergunta: mas não tem outro aqui?
Aí a mãe dele, a mãe de Davi fala, tem mais um, que está lá no pasto. Samuel vai lá, então manda buscar. E na hora que Davi chega, que interessante é que Golias descreveu Davi, né? Começou a caçoar, portanto seu imponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Jovenzinho. Já deixa claro aqui pra gente que era um menino, comparado aos irmãos, jovenzinho, que não tinha maturidade, que não tinha força, que aparentemente não teria condições de enfrentar um gigante como ele estava enfrentando. Então Samuel vai lá, vê aquele jovenzinho, e Deus fala com ele, é esse o meu escolhido. Quanto tempo eu tenho, pastor? Pode ir? É esse o meu escolhido. Então ele pega o óleo e unge Davi. Davi, você está sendo ungido aqui, olha, Deus está me usando, eu sou o profeta, para poder te ungir. Você vai ser rei de Israel. Rei, ele foi ungido. Eu fui chamada. Várias vezes, foi como eu disse para vocês, eu recebi palavras aqui, ó. A pessoa nem sabia quem eu era. Ah, mas é porque ela é a filha do pastor Jorge. Não, já recebi em lugares, inclusive, fora daqui. Só que a gente pensa que quando a gente recebe uma palavra, a coisa vai mudar da noite para o dia. Mas não muda não. Não muda. Davi, quando ele recebeu a palavra de que ele seria rei, ele já não pegou a coroa e já foi direto lá falar, sai daí, Saul, cheguei, agora sou eu. Não, ele voltou para o trabalho. Ele teve que continuar apacentando as ovelhas, ele teve que continuar guiando elas por caminhos perigosos, protegendo, pegando o seu cajado, puxando uma a uma. Quando uma se perdia, ele tinha que largar todas para ir lá buscar aquela que estava perdida. Teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão, teve que enfrentar a solidão. Quantas pessoas se sentem solitárias hoje? Senhor, eu estou aqui trabalhando, eu estou fazendo a sua obra, mas eu estou sozinha, eu não consigo ter amizade, eu não consigo me envolver. Calma. O Senhor, Ele está te preparando, o Senhor está apacentando seu coração. Foi nesse momento aí que ele compõe um dos salmos mais lidos da história da humanidade. Nós temos aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque o Senhor, Ele é o meu e o seu pastor. A presença dEle não nos falta, e se a presença dEle não nos falta, nada nos falta. Eu já vi pessoas que têm tudo e não têm felicidade, como conheço pessoas que não têm nada aos olhos humanos, mas têm tudo diante de Deus, são pessoas felizes. Por quê? Porque elas têm a presença de Deus, elas não são movidas por coisas, por posição, por status, porque elas aprenderam isso aqui, olha, o Senhor é o meu pastor, e porque Ele é meu pastor, nada me falta. Por quê? Porque Ele me faz descansar em verdes pastos. Ele me guia em águas tranquilas, águas de paz. Ele restaura-me o vigor. O que eu falei com vocês? É Ele quem restaura o nosso vigor. É Ele quem nos dá força, ânimo. É Ele que tira você dessa angústia, desse vazio, dessa opressão, dessa depressão, em nome do Senhor Jesus, dessa crise de pânico, desse espírito de ansiedade. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, pois o Senhor, Ele está comigo e com você, Ele está conosco. Pois a tua vara, a vara do nosso Deus, ela nos puxa, ela nos resgata.
nos envolve com laços de amor. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Enquanto ele estava pastoreando, ele estava sozinho, ele estava ocupado, fazendo aquilo que era do Senhor. Verdades celestiais estavam sendo ministradas sobre a vida dele. Ele já até entendia que todos os inimigos que viessem contra ele, o Senhor iria preparar uma mesa. Olha lá, me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A fidelidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Isso foi o que ele recebeu do Senhor enquanto ele estava trabalhando. Ele não preocupou com a coroa, ele não preocupou em levantar um exército para derrubar Saul. Não, ele foi continuar fazendo o que ele tinha que fazer. Eu falo isso aqui na juventude. Deus não chama pessoas desocupadas. Deus não chama pessoas escoradas, pessoas que não compreendem o valor do serviço, do trabalho, do serviço financeiro. Eu estou falando aqui de levantar, de trabalhar, de batalhar, de correr atrás dos seus sonhos. Deus foi lá, chamou Mateus, um cobrador de impostos, um homem que entendia de processos. Foi lá, chamou Pedro. Você pensa assim, nossa, mas eles eram pescadores. Imagina naquela época, gente, o que era ser um pescador? Peixe, um dos alimentos essenciais. Vocês imaginam mesmo que ser pescador era pouca coisa? Às vezes a gente fica com aquela ideia daqueles barquinhos de madeira, aquela coisa pequena, né? Assim, sem importância. Não, eram barcos, eram pescas, eram muitos homens, era dinheiro. Dinheiro movimentando ali, dinheiro sendo administrado. Acordar de madrugada, isso se dormisse, né? Porque eu imagino que nem dormir. Eu acredito que, vou falar pela minha cabeça, que deve sair umas 2 horas da manhã para pegar mais ou menos e voltar às 5, não é isso? Trabalho árduo, trabalho puxado, pesado. O Senhor Jesus, Ele me chamou. Eu sabia que ia acontecer? Sabia. Quando? Não faço ideia. O que eu fiz? Eu fui me preparar. Eu fui estudar. Estudei teatro e cinema no Rio. Fiquei lá 5 anos. Estudei comunicação, relações públicas com publicidade. Fiz pós em psicanálise. O pastor ali sabe mais que eu, que é psicólogo. Estou terminando a minha pós em neurociências, graças a Deus. Quase 2 anos aí de pós. Estou fazendo direito agora. Por quê? Porque eu sou a mais inteligente? Não. Porque eu queria me preparar para quando chegasse o momento do Senhor, eu pudesse servir com excelência. Tenho formação em teologia, fiz a minha convalidação no Mackenzie, estudei no antigo STEB, um seminário de muita credibilidade. Por quê? Porque eu queria me preparar para o templo do Senhor Jesus. Foi fácil? Foi fácil não. Eu tenho muitas lágrimas derramadas aqui nesse altar, na minha cama, no meu quarto. Realmente quem vê, aprendam isso, gente. Quem vê por fora não sonha as marcas que uma pessoa carrega dentro do coração. Mas essas marcas, elas são só um lembrete daquilo que a vida fez, mas do que o Senhor renovou. São só lembretes. A gente não fica naquele lugar de dor. Passado não é lugar para a gente ficar. Passado está lá atrás. A gente não vai mudar o que já aconteceu. Não existe isso. O que a gente faz é escrever uma nova história e a gente recomeça. A mulher de Ló, aqui ficar no passado.
Ela olhou para trás, ela tinha apego àquilo. Por ter apego, ela se tornou o quê? Uma estátua de sal. Está lá. Na Bíblia fala que tem registro, tem resquícios disso lá, de uma concentração grande de sal. Você vai duvidar do que a Bíblia diz? São mais de 25 mil sítios arqueológicos que comprovam e dão exatidão de tudo aquilo que está na Bíblia. A Bíblia não precisa de comprovação, mas esses 25 mil sítios arqueológicos, eles mostram que tudo que está escrito aqui tem prova, que é real. A gente pega aí, por exemplo, Ruth. Contrário da esposa de Ló. Ruth foi embora com Noemi. Noemi, onde tu fores, eu irei. O teu Deus, Ele é o meu Deus. Ela disse não para o passado. E ela disse sim para um futuro novo, sem garantias. Mas ela sabia que ela não ia perder, porque ela estava servindo o Deus de Israel. Ela aprendeu a amar o Deus de Israel através da vida de Noemi. A gente vai ter que abrir mão de coisas, sim. A gente vai ter que batalhar, a gente vai ter que se esforçar para muita coisa. Talvez você que está aqui me vendo, nesse momento você está com sua vida tranquila, você já adquiriu sua estabilidade financeira, emocional, espiritual. Mas será que porque você já chegou nesse patamar que nós mais jovens estamos querendo chegar, o seu trabalho acabou? Não tem nenhuma responsabilidade aí pesando sobre os seus ombros? Você acha que todo esse conhecimento, que todo esse treinamento é para nada? É para você simplesmente viver um dia após outro? Será que Deus não está querendo te usar para poder ajudar tantos jovens perdidos? Tantos jovens casais que estão querendo acertar, mas estão errando tanto. Será que tudo que Deus te deu, toda bagagem, toda jornada vivida, é para você virar e falar assim: ah, acabou? Já deu? Não precisa de eu fazer mais nada? Com tanta coisa para fazer no ministério, por tanta coisa para a gente poder se envolver, talvez você está aí completamente dependente de remédio, imaginando que ficou lá atrás, com a mente adoecida, porque não consegue superar o fim de um relacionamento, porque fica pensando: o que eu deixei de viver, que eu poderia ter vivido, era para minha vida ser outra. Não, o Senhor está nos chamando para ter maturidade, para ter constância, para a gente ter força emocional, força espiritual, mental. Porque quando a gente tem isso tudo, podem aparecer milhares e milhares de gigantes. Davi, quando ele foi lá no riacho, que ele falou: eu vou enfrentar esse homem, e tentaram colocar a armadura de Saul nele, o negócio não serviu. E não ia servir mesmo, porque nas nossas lutas, nas nossas batalhas espirituais, o Senhor dá a arma que nós precisamos usar para cada um. Ele dá a sua medida. Então não adianta você pegar a arma da outra. A gente aqui como igreja, quando nós estamos juntos, o Espírito Santo de Deus, ele fala à igreja, ele nos direciona, ele nos dá coordenadas, ele nos aponta o caminho. Hoje nós temos aí a celebração da ceia. O que é a ceia? A ceia, ela está em Jesus Cristo. Nós aceitamos Jesus, depois nós nos batizamos. E através da ceia, entra ali a cruz. E a cruz aponta o caminho. Qual que é o caminho? É Jesus Cristo, que é a verdade e a vida. Mas não para, a gente vai. A gente vai caminhando. A gente vai aí se esforçando. E aí, no meio dessa jornada, na hora que se levantam contra nós, esses exércitos aí que eu falei, os moabitas, os amonitas, os filisteus, o Senhor vai lá, Ele sabe a sua luta, Ele sabe a sua guerra, Ele sabe o que você está enfrentando em casa. Então Ele já falou aqui na igreja. Agora, quando você está em oração, que você está buscando, que você está lendo a palavra de Deus,
Aí ele vai te dar o direcionamento, ele vai te dar a arma certinha que você vai usar contra cada inimigo espiritual. Então, para Davi, foram as pedras. Por que as pedras? Porque quando ele estava lá trabalhando, quando ele estava exercendo o seu ofício, ele ficava treinando lá com a funda, com o estilingue. Então ele se tornou um especialista em tiro à distância, com aquela pedra. Então quando ele teve que enfrentar o gigante, ele lembrou, ele falou assim, peraí, eu tenho um treinamento, eu tenho uma habilidade, olha só, eu tenho uma habilidade física que vai se tornar um instrumento que? Espiritual de guerra, de batalha. Por que eu estudo? Por que a gente trabalha? Por que Deus nos dá dons, Deus nos dá talento, Deus nos dá recurso? Porque a gente pega isso e a gente coloca à disposição do Senhor. Aí ele pega e usa para a honra e glória dele. Ele pegou 5 pedras. Por que ele pegou 5 pedras? Ele sabia que ele não ia precisar de 5 pedras para matar um gigante. Mas ele pegou 5. Ele falou assim, eu vou deixar aqui, porque todos os gigantes que vierem, todos os gigantes que se levantarem, eu tenho pedra aqui. Mas para esse gigante que está se levantando contra o povo de Israel, uma só basta. Porque ai daquele que se levantar contra o meu Deus, ai daquele que se levantar contra o nosso Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar com você. Pode aplaudir o nosso Deus. Eu amo aplaudir o Senhor. As palmas, elas estimulam todo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro. E é uma ação física que mexe com toda a nossa estrutura, mas que no mundo espiritual, elas soam como espadas, tá? Na Bíblia diz que quando nós aplaudimos ao Senhor, quando nós louvamos o nosso Deus, os nossos inimigos espirituais, eles são derretidos como cera diante da presença do Senhor Jesus. Olha, Jesus, Ele não nos prometeu uma vida fácil. Eu falo isso constantemente nos programas de rádio, na 107, constantemente aqui na juventude, com as mulheres. Ele não prometeu facilidades. Ele não disse que nós não teríamos problemas, que nós não teríamos que batalhar, que nós não teríamos que lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Ele nunca disse isso. Mas ele nos mandou ter bom ânimo, porque ele iria nos ajudar em todas as situações, em todo o tempo, mesmo quando parece que não vai dar certo, no último segundo ele vai lá e ele entra com socorro, porque ele é Deus. Ele quer ver como que está a nossa fé. Por que ele quer ver como que está a nossa fé? Para nos moldar, para nos fortalecer. Às vezes ele deixa a gente ir no limite mesmo, justamente para a gente virar e falar assim, pronto, cansei. Parei de tentar com as minhas forças. Agora eu vou entregar para o Senhor Jesus. Porque onde a gente põe o dedo, Deus tira a mão. Então a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter paciência. A gente tem que ter fé. A gente tem que ter um espírito ensinável, submisso ao Senhor Jesus. Não reclamar, querer sim, sempre o melhor, buscar a melhor posição, a melhor promoção financeiramente. Não sou contra você querer mudar de casa, você querer mudar de carro, tudo. Mas e a sua vida espiritual? Você está se deixando ser moldado durante o processo? Você está reconhecendo Deus em tudo, em todas as coisas, como Davi fez? Você está vendo que enquanto você está tendo que matar um leão todo dia, um urso, você está aí nesse caminho, nesse trajeto exaustivo para o seu trabalho, você está vendo o que o Senhor está ministrando no seu coração? Você está conseguindo observar que Ele está te treinando, Ele está te exercitando, talvez na paciência, no orgulho,
onde a gente é frágil, onde a gente tem limitações, é onde o diabo vai lá e tenta nos atacar. É aonde ele vai para poder pegar na gente. Mas aonde se levantam as nossas fraquezas, na verdade, é onde o Senhor quer nos fortalecer, é onde se manifesta a força do Senhor Jesus. A força do nosso Deus. O Senhor está te chamando nessa manhã para você ter um novo posicionamento diante dele. Ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixar ele ministrar na sua vida, no seu coração, em meio à turbulência. Talvez em meio à rotina. Chego a imaginar que talvez o maior gigante que você tem que enfrentar é o seu temperamento. Quer gigante maior do que esse? Que é difícil a gente às vezes parar. Tem hora que a gente não consegue, é Deus que tem que frear a gente mesmo. Então o Senhor me trouxe aqui nessa manhã, de forma simples, de forma humilde, para te dizer para você ter fé, para você ser obediente, para você buscar aquilo que vem do alto. Nada, nada, nada pode tirar aquilo que o Senhor Jesus, Ele tem nos dado, porque Ele dá, Ele não toma. As promessas do Senhor se cumpriram na minha vida, ainda estão se cumprindo. Eu tenho tido a honra e o privilégio de ser pastora nessa igreja, de pregar. Quantos testemunhos, quantas crianças estão sendo impactadas com o projeto Tanizinha. Eu falo que eu não preciso nem conquistar os pais, pastor Ismael. Porque as crianças já gostam de mim, os adolescentes gostam da juventude. Isso para mim já é o maior prêmio do mundo. A gente andar e ver as crianças, Dani, pastora Dani. Eu canto a música, os meninos do teatro, ver os pais falando, pastora, meu filho estava desviado, meu filho não queria saber, meu filho está cantando as músicas do Get Up, meus filhos estão envolvidos no teatro. Isso aqui é fruto da promessa do Senhor Jesus. Foi fácil? Não. Essa promessa, minha mãe fala que eu recebo desde o ventre dela. Eu estou com 45 anos. Eu sei que não parece, tá? Puxei minha mãe. Mas eu estou com 45 anos, se eu não me engano. Vai fazer 4 anos que eu estou aqui como vice do pastor Jorge. Eu comecei com 41. Demorou pra caramba, não demorou? Demorou, porque se eu ouvir na barriga dela, eu queria ter começado pelo menos com uns 20 anos. Eu estava preparada? Lógico que eu não estava. Na hora que aparecesse um gigante, eu ia querer jogar tudo nele. Pau, pedra, panela, bota, o microfone. Mas não era a arma certa que Deus tinha. Deus queria o quê? A arma que Ele me deu ao longo da minha jornada, enquanto eu fui sendo o quê? Moldada, enquanto eu ainda estou sendo moldada. Então não reclame dos processos. Se José tivesse reclamado de tudo, na Bíblia diz que porque ele amava e porque ele servia ao Senhor Jesus, as portas lhe foram abertas. Da escravidão, ele foi para o presídio. Mas do presídio, as portas, quando se destrancaram, ele já foi direto para a posição de governo. Deus vai te dar o governo dessa situação aí. Deus vai te dar um governo sobre as suas emoções, sobre essas áreas que te causam fraqueza, que te deixam frágeis. O Senhor, Ele vai ser, nessa manhã e durante toda a sua vida, a sua